E integrantes do governo comemoraram o início do julgamento de Jair Bolsonaro e outros aliados pela suposta tentativa de golpe. Além de afirmarem que ele será preso, o ex-presidente já é considerado carta fora do baralho na política brasileira. Pelo menos essa análise foi feita pelo ministro do Planejamento e Orçamento, a ministra Simone Tebet. Para ela, além de possivelmente enfrentar a prisão e a inelegibilidade, Bolsonaro perdeu espaço na política em razão do desgaste causado pelas investigações e pela polarização. Por fim, a ministra reforçou sua confiança nas decisões do judiciário e afirmou que só espera que haja justiça. Você, Cristiano Beraldo, o que achou da Simone Tebet como comentarista de política? Para ela, Jair Bolsonaro perde a força após esses episódios. Olha, Caniato, considerando as declarações de Simone Tebet durante a campanha, a forma como ela se dirigia ao então candidato Lula e depois a atitude que teve de jogar fora, de apagar tudo que disse e se abraçar no governo de Lula, então realmente não me parece que Simone Tebet é a pessoa mais qualificada para dar declarações sobre o cenário político. As opiniões dela parecem se moldarem à circunstância e aos interesses de momento. Então, eu, pessoalmente, não levo muito em consideração. Obviamente, ela está ali na torcida, né? Porque a única forma do presidente Lula se reeleger e ela manter o seu emprego de ministra é por WO. E se não for por WO, tenho certeza que Lula perderá as eleições de 2026. Pois é, segundo a notícia, o governo já trataria Jair Bolsonaro como carta fora do baralho. Um pouco de exagero aí nessa declaração, né, delegado Palumbo? A declaração é infeliz, né? Devia se preocupar com o Brasil, né? Devia se preocupar com as pautas importantes para o Brasil. Né, um governo que fala sempre em paz e amor e acabar com a polarização, fica lá na torcida organizada para que o Bolsonaro acabe se estrepando. É essa a mensagem que eles acabam passando. Enquanto isso, a gente vê alta no preço, alta no juro, alta nos alimentos, alta em tudo, e aí eles estão lá como se fosse uma final entre Palmeiras e Corinthians, eles estão lá torcendo aí para o seu adversário acabar se estrepando. Eu não vejo o Bolsonaro como carta fora do baralho de jeito nenhum. O Bolsonaro tem uma força absurda. Ele elegeu o governador do estado de São Paulo, que, aliás, o Tarcísio é muito grato a ele por isso. Elegeu o senador, elegeu o deputado, elegeu prefeito. Ele não é carta fora do baralho. Aliás, ele estava lá. Ele estava na frente dos juízes, na frente dos ministros, sentado, com a mensagem: eu não devo nada, eu vou ficar aqui e vou lutar até o final. É o que ele está fazendo. Ele está lutando até o final. Agora, uma declaração dessa, vindo do governo, uma ministra, né, que tem essas opiniões camaleão. O que é o camaleão? Se molda o que está interessante. Tá bom agora, eu vou falar isso. Tá bom daquele jeito, eu vou falar aquilo. É complicado, né? O que você falou e está na internet, a internet não perdoa. Não adianta apagar, porque tem o tal do print. Programa Os Pingos nos Is, trazendo todos os destaques importantes desta terça-feira. Naturalmente, o julgamento que aconteceu na primeira turma seguirá no dia de amanhã e também os destaques importantes do dia. Agora, recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil, a notícia em destaque: integrantes do governo federal tratando Jair Bolsonaro como carta fora do baralho, especialmente uma manifestação da ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmando que essas investigações, esse julgamento que acontece no Supremo, esses episódios desgastam muito a imagem política de Jair Bolsonaro e muitos apontam, inclusive, para essa possibilidade de uma prisão nos próximos meses. Mota, essa notícia tem muito a ver com a sua última análise, né, com o seu último comentário sobre se o movimento bolsonarista estaria desmoronando ou não. E a manifestação de Simone Tebet é daquela pessoa que aposta nesse fenômeno. Mas se a gente olha para as últimas eleições e pelo menos para a composição da Câmara e do Senado, eu acho que não é uma avaliação acertada apostar que Jair Bolsonaro é carta fora do baralho. Ao contrário, talvez seja a principal força política nos tempos atuais, né? Eu penso exatamente dessa forma, Caniato. Acontece que
existe muita gente que prefere vencer na política eliminando adversários, ao invés de ganhar eleições. Eu me arrisco a dizer que existem dois Jair Bolsonaro. O primeiro, Jair Bolsonaro, é a pessoa, aquela pessoa física, que pode ser preso, pode ser colocado numa cela, embora eu tenha dificuldade de imaginar essa cena e de como o Brasil vai lidar com ela. Mas existe esse Jair Bolsonaro. Agora, existe um outro Jair Bolsonaro, que é o político Jair Bolsonaro, que simboliza ideias e valores que são importantes para dezenas de milhões de brasileiros. Um símbolo muito poderoso, que só pode ser destruído por um símbolo ainda maior do que ele. Prender um político, que é um símbolo, achando que assim você derrota as ideias que ele representa, é um erro que já foi cometido muitas vezes na política brasileira. Eu acho que esse também é um aspecto fundamental para a gente fazer essa avaliação, que é a imagem de alguém que é perseguido, ou pelo menos convence a todos de que sofre uma perseguição, ainda mais de grupos que se utilizam do aparato estatal. Acho que essa é uma tese, inclusive, que vem sendo aventada e defendida, né, Cristiano Beraldo? E muitos levantam que esse cenário poderia tornar Jair Bolsonaro em uma força muito maior do que a atual, né? Aquela figura de Marte, inclusive tornando esse movimento do bolsonarismo algo gigantesco, podendo até se tornar, sei lá, alguma coisa como um partido político ou algo assim. Qual é a percepção que você tem para a possibilidade disso se concretizar, hein, Beraldo? A depender, claro, da situação de Jair Bolsonaro, caso seja condenado, detido e por aí vai. A linha é exatamente essa, Caniato. A gente precisa entender força política e, nesse contexto, a afirmação da ministra Simone Tebet de ser ele, Jair Bolsonaro, carta fora do baralho, uma afirmação completamente imprecisa, justamente porque Jair Bolsonaro, a gente precisa reconhecer, sequer precisa ser ele mesmo candidato para influenciar outros candidatos a se elegerem. Ele fez isso em 2018, foi a grande ascensão do PSL, que depois acabou fundindo com o Democratas e criando União Brasil. Depois, em 2022, apesar dele ter perdido a eleição, o Partido Liberal, o partido de Jair Bolsonaro, conseguiu eleger a maior bancada. Então, isso, obviamente, é um capital político que não se restringe ao próprio candidato. Ele tem condições de transferir essa força eleitoral para outros. E ele fará isso, tem se colocado aí com o propósito de eleger uma bancada expressiva no Senado, sobretudo, mas também na Câmara. E, naturalmente, mesmo que ele seja preso e passe o período da eleição preso, obviamente, o Partido Liberal, sob a presidência de Valdemar da Costa Neto, irá identificar um candidato com a chancela do ex-presidente Jair Bolsonaro, que será apoiado por esse grupo extremamente identificado por Jair Bolsonaro, e esse candidato terá uma visibilidade imensa. Então, isso aí está dado. Então, assim, pode prender, pode denunciar, pode processar, pode fazer o que for. Mesmo sem direitos políticos, Jair Bolsonaro continua presente nesse quadro eleitoral. Mas, Caniato, respondendo a sua pergunta, a gente precisa lembrar exatamente o que aconteceu com Donald Trump a partir de uma visão do Partido Democrata, então, ali tendo como a sua grande figura um presidente Biden ainda lúcido e candidato forte à reeleição. Eles entenderam que o candidato ideal com quem eles precisariam disputar era justamente Donald Trump. As pesquisas indicavam que Joe Biden perderia as eleições para outro candidato. E aí eles foram turbinando com essas ações judiciais contra Donald Trump essa imagem. Quanto mais eles iam para cima de Donald Trump, mais os apoiadores de Trump no Partido Republicano iam
se demonstrando ali o seu apoio, e o que eles queriam era que justamente Trump ganhasse as prévias. Entretanto, não contavam com esta queda vertiginosa da condição de saúde de Joe Biden, e quando chega a campanha, apesar de terem conseguido aquele que eles imaginavam que era o adversário ideal, que era Donald Trump, Joe Biden já não tinha mais condição de disputar, e aí entra Kamala Harris, e com menos condição até do que o próprio Joe Biden. Voltando para o Brasil, o cenário que está sendo cultivado com essa pressão excessiva, esses atropelos, essas pressas inexplicáveis em relação aos casos de Jair Bolsonaro, podem sim fortalecê-lo, e de outro lado, não há uma figura forte para disputar uma eleição, supondo que ele resgate os seus direitos políticos, contra ele. Porque o próprio presidente Lula, e aí eu não vou nem colocar a questão da idade avançada, enfim, ele demonstra, pelo menos até aqui, estar numa condição cognitiva bastante melhor do que Joe Biden, mas ele não terá bons resultados a apresentar. A gente está acompanhando o que está acontecendo do ponto de vista inflacionário, a condição do Brasil, etc. Então, a chance deste monstro ficar muito grande para ser vencido, você tem toda a razão, é muito grande. Pois é, mas não é incomum escutar analistas, principalmente analistas progressistas, que defendem que o adversário ideal para o atual presidente da República em 2026 seria Jair Bolsonaro. Muitos defendem que o cenário desejado, inclusive, pelo Partido dos Trabalhadores ou por pessoas ligadas aí ao atual presidente, seria disputar com Jair Bolsonaro em 2026. Isso nós escutamos já de vários analistas. Agora, delegado Palumbo, tem essa questão que envolve a figura de Jair Bolsonaro, mas a real possibilidade de ele ser condenado, ser preso, estar fora da disputa política em 2026, mas observando o movimento que ele lidera crescendo e ficar cada vez mais turbinado. Agora, obviamente, as atenções se voltariam para a escolha de Jair Bolsonaro, né? Quem seria o sucessor, ainda que de forma momentânea? Eu tenho escutado muitas pessoas defenderem que ele deve passar o bastão, se isso se confirmar, para um integrante da família. Aquela história de escolher um bom governador ou alguém que foi formado ali no núcleo dele, muitos entendem que talvez Tarcísio de Freitas fosse a figura mais adequada, mas no atual momento, ter o sobrenome Bolsonaro talvez faça toda a diferença. E a aposta de muitos é que talvez o nome seja Eduardo, e reforço, caso o cenário obrigue Jair Bolsonaro a tomar essa decisão. E só o obrigaria se ele fosse condenado e preso, delegado. Olha, se ele for condenado e preso, no meu ponto de vista, seria uma grande injustiça. Mas, mesmo assim, ele vai continuar com a cabeça erguida, porque ele não escondeu milhares de reais em apartamento, não escondeu dinheiro na cueca e não está sendo acusado por corrupção. Aliás, não deveria nem ser acusado de absolutamente nada. Cogitação não é crime. Há uma diferença muito tênue entre a cogitação e atos preparatórios. Eu entendo que no máximo ali ficou na cogitação, então não deveria ser sequer denunciado, não sei se vai ser ou não, muito provavelmente vai ser sim, mas é óbvio, né, que você, como tem um filho que é senador, um filho que é deputado federal, é natural que se escolha alguém da família. Não sei dizer se vai ser Eduardo Bolsonaro, se vai ser Tarcísio. Tarcísio tem se mostrado muito leal mesmo. Está junto com o Bolsonaro, está nas manifestações, vem acompanhando ele, está ali, pronto para o jogo. Se é a intenção dele, acho que não, porque para o Tarcísio seria muito mais conveniente ele vir à reeleição. Ele está fazendo um mandato muito bom, o seu nível de aprovação está lá em cima, ele ganharia essas eleições, acho que hoje ganharia tranquilamente, e depois, naturalmente, ele não é uma pessoa, ele é uma pessoa relativamente jovem, não tem nem 50 anos ainda, salvo engano, e depois ele concorreria à presidência da República sem disputar com o atual
presidente da República. Não sei se ele vai aceitar isso ou não, mas ele é uma boa opção, uma opção viável, com chances reais de chegar à presidência da República, se tiver, obviamente, o apoio do Jair Bolsonaro. Pois é, inclusive no nosso chat, pessoas defendendo uma chapa com Tarcísio e Michele Bolsonaro, ou um ou outro, ou os dois juntos. Enfim, vamos acompanhar essas manifestações.